Como o pastor Anderson bem falou no vídeo, nós estamos com uma série de mensagens que o tema é extraordinário. E aí, para que nós possamos viver um ano extraordinário na presença do Senhor, um tempo extraordinário na presença do Senhor, e algumas mensagens nós já tivemos aqui. E eu estou com a incumbência de ministrar mais uma palavra com apontando nessa direção, que o tema está voltado para uma fé extraordinária. Mas antes da gente ler a palavra e meditar nela, eu queria que você, aí no seu lugar, pudesse estar orando por mim, nesta hora. Queria pedir que toda a conversa cessasse, um momento no templo, que a movimentação também, e que a gente pudesse, nesse momento, voltar nosso pensamento a Deus, para que tudo que for falado, que seja debaixo da direção do Espírito Santo, que não seja as minhas emoções, porque os irmãos me conhecem, sabem que normalmente quando estou pregando, daqui a pouco a emoção acaba falando, mas eu não quero interferir, não quero atrapalhar aquilo que Deus tem reservado para vocês. E por vezes pode ser que a minha emoção, pode ser que uma palavra minha possa servir de distração para você. E aí só tem uma pessoa que pode fazer isso de uma forma diferente. É o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que convence o homem da sua condição de pecado. Não é o pastor Éder, não são minhas palavras, não são minhas emoções, não é o tom da minha voz, nada disso vai fazer diferença. Talvez durante a ministração a minha voz altere, suba um pouco, eu fale mais alto, fale mais baixo, talvez eu sorria, talvez eu chore, mas não é nada disso que vai tocar o seu coração. É o Espírito Santo de Deus. Então, por isso eu peço agora, feche seus olhos e peça que esse Espírito Santo de Deus haja em mim primeiramente, que Ele possa fluir através da minha vida e que eu possa ser um canal de bênção para a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou dar um tempinho para você orar. Se o irmão lá do som puder soltar um louvor aí baixinho, enquanto os irmãos oram. Amém, amém, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, segundo a Tua vontade, como canal, Senhor Deus, como instrumento para os Teus filhos, para os meus irmãos. Flui, Senhor Deus, através da minha vida, que nada que eu faça possa atrapalhar os Teus filhos de receber aquilo que Tu tens preparado nesta noite. Pai, em nome de Jesus, que toda e qualquer barreira, todo e qualquer empecilho, Senhor Deus, caia por terra diante do Teu poder, diante da Tua presença poderosa neste lugar. Pai, eu te peço agora, assim como meus irmãos oraram por mim, eu oro por cada um deles neste momento. Que o Espírito Santo, Senhor Deus, que já está aqui, já se faz presente no nosso meio, possa atuar, Pai, como um fogo impetuoso, Senhor Deus, um fogo que se alastra, Senhor Deus, e toma conta de todo este lugar. Pai, que nada nem ninguém resista à Tua presença, ao Teu poder nesta noite. Fala, Senhor Deus, aos corações. Fala, Senhor Deus, ao racional dos Teus filhos. Toma, Senhor Pai, por inteiro cada um dos Teus filhos nesta noite. Pai, que todo e qualquer, Senhor Deus, filho Teu que aqui está, reconheça o Teu poder neste lugar. Dobre-se todos os joelhos, Senhor Deus, na Tua presença, reconhecendo que só Tu és o Senhor. Toma, Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado. Como a gente pode falar de fé sem falar do pai da fé? É possível, mas como eu quero falar de uma fé extraordinária,
a gente vai para a origem. A gente vai para o grande exemplo, que foi Abraão. E aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 4. Amém? Livro de Romanos, capítulo 4. O irmão vai projetar aqui. A partir do versículo 18. Isso. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, aqui nós temos uma versão diferente, a NVT, mas você pode acompanhar na sua ou aqui na projeção. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. Pode passar, irmão. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Amém? Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia. Esse vai ser o texto base, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. A partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? Paulo, lá em Romanos, fala sobre essa promessa. Só que eu vou contextualizar um pouquinho. Abraão, na verdade, Abrão, primeiro, já com 75 anos de idade, ele tem um encontro com Deus. 75 anos. Veja, já não era tão novinho. Algumas pessoas vão dizer que o calendário naquela época era contado diferente. Os anos não tinham 12 meses, que não tinham a mesma quantidade de dias, e talvez esse número, essa idade não fosse correto exatamente como a gente conta hoje o tempo. A Bíblia registra 75 anos, nós vamos tomar isso como referência. Ele já não era novinho. Podia ser não 75, podia ser um pouco menos, porque era contado diferente, mas nós vamos usar como referência os 75 anos. Ele morava na Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, cidade de Ur dos Caldeus, quando foi chamado. Aquela cultura ali era politeísta, ou seja, Abraão, ele era pagão. E ele foi chamado, ele teve um encontro com Deus. E Deus fez um chamamento, fez uma promessa a Abraão, desse texto que nós lemos. O Senhor manda Abraão largar tudo o que ele conhecia, tinha como referência
a sua casa, a sua família, a sua terra. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai a uma terra que eu te mostrarei. Olha só que interessante, o cara com 75 anos, ele era pagão, ouve um Deus. Na verdade, para ele talvez nem fosse ainda, ele não tinha essa definição de Deus naquele momento que ele ouve a voz. E aí, ele resolve obedecer. Ele não tinha nem um lugar para onde ele iria. A voz tinha dito para ele, Deus havia dito para ele, sai daí da tua casa, larga tudo, larga o que você conhece como certo, e vai para onde eu vou te mostrar ainda, vai para um lugar que ainda vou te mostrar. Ou seja, pega rumo, entra no caminho, numa estrada, e vai seguindo. Eu ainda vou te mostrar a terra. Não havia definição ainda de qual terra, para onde ele iria. E mesmo assim, ele obedeceu. Veja, a fé extraordinária que a gente quer falar nesta noite, e que a gente vai pontuar, fala justamente de você ter uma fé a ponto de estar disposto a abrir mão de tudo que você tem como certo, certas horas. As suas razões, a sua cultura, a sua convicção. Algumas pessoas diriam assim, eu já sou velho, eu vou largar tudo que eu conheço como certo e vou para uma terra que eu nem sei aonde é. Vou começar uma vida nova num lugar que eu nem sei ainda onde é. Muitas pessoas pensariam assim, mas Abraão não fez isso. Ele abriu mão, a sua fé foi tão grande, que ele abriu mão daquilo que era certo por algo duvidoso aos olhos humanos, aos nossos olhos. Aquele que, de repente, está apegado às coisas materiais, à herança da sua família, a terra que está instalado, a sua cultura local. Quantos de nós já não foi confrontado em dado momento na vida para mudar de situação? Aí você olha, você diz assim, não, eu não vou largar aqui o meu conforto e me arriscar numa aventura que eu nem sei qual é. Eu estou falando isso humanamente, tá, queridos? Não estou falando para aquele cara que é crente, que ouve a voz de Deus e crê e vai e faz, vai atrás. Não, eu estou falando humanamente, preso às nossas limitações, à nossa carnalidade. Muitos de nós já passou por isso. Vamos pegar exemplo que é muito comum hoje. O jovem fez Enem e aí conseguiu uma vaga numa universidade em outro estado. Aí ele diz assim, não, em outro estado eu não vou. Porque aqui eu tenho a casa da mamãe, tenho o papai para me sustentar, lá eu vou estar sozinho, eu não vou. É uma comparação simples? Tem situações que acontecem isso. Agora, lógico, tem aqueles outros que dizem, não, eu vou. Tem muita gente que a gente conhece que foi estudar, principalmente aqui na igreja. Muitos jovens saíram daqui e foram estudar em outras cidades, sozinhos, e cursaram e se formaram, e glória a Deus por isso, sem problema nenhum nisso. E daqueles que decidiram ficar, eu só estou dando um exemplo, só uma comparação, que muitas das vezes a gente acaba fazendo isso. A gente acaba se apegando às coisas que nós temos e não conseguimos colocar a nossa fé em prática. Essa é a primeira parte. Um cara pagão, já velho, se converte ouvindo a voz do Senhor, a convocação de Deus para viver algo extraordinário. E aí tem outra história no meio. Ele era casado. E a sua esposa, Sarai, que depois vira Sara, ela era estéril. Irmãos, como é que você
preso à sua carnalidade, com 75 anos, Deus manda você largar tudo que você conhece como certo e diz o seguinte: farei de você uma grande nação. A minha mulher é estéril, como é que eu vou ser o pai de multidões, pai de uma nação? Se eu não gerei nenhum filho, eu estou com 75 anos, eu não gerei nenhum filho, eu não tenho descendentes. A fé de Abraão era uma fé que não estava presa à circunstância. Às vezes a nossa fé está presa à circunstância que a gente está vivendo hoje. A gente não consegue, pela fé, vislumbrar aquilo que Deus tem poder para fazer e que excede muitas das vezes o nosso entendimento. Por que o exemplo da fé de Abraão? Porque não era uma fé circunstancial. Mesmo ele sabendo que era velho, que a mulher era estéril e que ele ia largar tudo que era dado como certo na cabeça dele ali. Há quem diga que a fé de Abraão era uma fé ultra circunstancial, que ela vai além da circunstância. Por isso ela serve como exemplo para nós. Sabe quando está dando tudo errado? Quando a bênção não vem? Esse é o segundo ponto da fé que eu quero falar. É a fé que espera. Havia uma promessa sobre a vida de Abraão. Amém? O Senhor fez uma promessa. Mas aí Abraão sai, obedece a Deus, põe a sua fé em prática e vai pelo caminho que o Senhor ainda vai mostrar. E aí ele chega e acaba encontrando muita dificuldade. São guerras, são batalhas, povo escravizado. É Egito na história. Já não estava bom antes. Já estava complicado para que a promessa se cumprisse. Eu abri mão de tudo, eu não tenho mais uma idade que possa gerar filhos, a minha esposa é estéril, e eu ainda vou para uma situação que piora um pouco, e a promessa não se cumpre, eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. Eu estou vendo as coisas acontecendo, eu tenho uma promessa, mas ela não se cumpre. Abraão continua, mesmo sem a promessa se cumprir. Ele continua, ele não desiste. Ele poderia dizer assim: está dando tudo para trás, nada está funcionando, Deus me prometeu. Como é que eu vou ser pai de multidões nessa situação? É guerra, é confusão, é fome, é miséria, é tudo aqui, eu estou envolvido nesse contexto. Era para cá que Deus queria me trazer, para essa situação? Não, eu vou voltar para lá, vou voltar para a minha terra, para aquela minha condição lá que eu conhecia. Era mais fácil. Mas a fé de Abraão o permitiu, a promessa de Deus o fortaleceu no momento de espera. Há uma promessa sobre nossas vidas. Assim como existe uma promessa, segundo o texto, na vida de Abraão nesse contexto. Mesmo que as coisas estejam parecendo piores, mesmo que a situação tenha se complicado, lembre, há uma promessa de Deus sobre a sua vida. A sua fé, a fé extraordinária, a fé que precisamos ter,
ela nos mantém no momento em que as promessas não se cumpriram ainda. A promessa, a fé naquilo que Deus prometeu e que Deus é capaz de cumprir e que Ele vai cumprir, me mantém na posição. A palavra, ela nos diz também que a promessa se cumpre. Veja, de 75 anos, Abraão vai ser pai com 99. Vamos arredondar para 100. 25 anos se passaram da promessa. 25 anos se passaram. Foram 25 anos Deus trabalhando na vida de Abraão para que ele esteja pronto, para que quando a promessa se cumprisse, ele pudesse glorificar a Deus. Aí você deve estar perguntando, pastor, o senhor se perdeu do texto de Romanos. Não, a gente vai voltar lá, calma. Isso aqui é só a contextualização da coisa. Veja, Sara, com 90 anos, engravida de Isaac. Noventa anos. A promessa do Senhor se cumpre. E aí Deus faz uma prova com Abraão. Abraão, eu te prometi que você seria pai de multidões, pai de nações. Eu te dei um filho. Eu cumpri a minha promessa te dando um filho. Agora é o seguinte, Abraão, me dá teu filho de volta, sacrifica teu único filho, oferece em holocausto a mim a bênção que eu te entreguei. Abraão pode ter dito assim, mas como? Que Deus contraditório é esse? Esperei 25 anos para que a promessa se cumprisse. Quando a promessa começa a se cumprir através do meu filho, tão amado, o Senhor vem e me pede a bênção de volta. A fé de Abraão, a fé extraordinária de Abraão, ela excede a bênção. Eu quero dizer para você, havia uma promessa maior do que o filho. Havia a promessa de que ele seria pai de multidões, que ele seria pai de nações. Se Abraão tivesse se apegado apenas ao seu filho, Isaque, assim como nós nos apegamos quando as coisas começam a dar certo na nossa vida. Passei a vida na pindaíba. Passei fome. Agora é um testemunhozinho breve. Passei fome, perdi minha mãe com 17 anos, meu pai era alcoólatra. Todo mundo, eu acho que a maioria dos irmãos mais antigos conhece essa história. Quem sou eu para me comparar com Abraão? É justamente o contrário, eu quero que você veja que tem uma diferença grande aí. Aí quando eu recebo a bênção, que com 22 anos eu chego a um cargo de gerência de uma empresa, ganhava bem pra caramba, eu simplesmente me perdi. Me perdi na bênção. Só fiz besteira. Eu, na minha ignorância, porque na época não era
cristão ainda, não entendia direito as coisas, eu peguei as bênçãos que eu recebi e transformei tudo em maldição. Me perdi. Não soube lidar com a bênção. Não soube lidar com a bênção. Podia ter construído um monte de coisa. Na verdade, até comecei. Comprei casa, perdi a casa. Por quê? Porque eu não estava pronto. Eu não estava preparado para lidar com a bênção. Abraão passou 25 anos em preparação, querido. 25 anos na preparação. O Senhor estava preparando, fortalecendo a fé de Abraão para esse momento. O filho tão esperado, o filho da promessa. Eu vou entregar em holocausto ao Senhor. Imagine o seu maior sonho, querido. Eu não sei qual é o seu maior sonho. Você consegue concretizar seu maior sonho. E aí o Senhor vem e diz assim: filho, eu te dei, mas eu quero saber se você está mais apegado a mim do que a bênção que eu te dei. Você é capaz de abrir mão da bênção para ter mais relacionamento comigo? E você contemplar até onde vai a minha glória? Abraão poderia ter se limitado àquela fração da manifestação da glória e do poder de Deus, que era gerar um filho em Sara. Mas Abraão, quando questionado onde é que estava o cordeiro do sacrifício, nós temos a lenha, nós temos o altar, e onde está o sacrifício, papai? Onde é que está o cordeiro? Abraão responde: o Senhor proverá. Se manifesta poderosamente diante da fé de Abraão, quando ele crê que o Senhor proverá o cordeiro para o sacrifício. Verdadeiramente o Senhor, vendo a fé de Abraão, disposto a entregar a sua bênção, o seu filho da promessa, no altar, o Senhor vai e impede Abraão de sacrificar seu filho. E entrega, provê o cordeiro, que seria entregue em holocausto ao Senhor naquela hora. E por isso Abraão, por ter recebido uma promessa de Deus, que aí eu quero que você agora abra a sua Bíblia em Gênesis 15. Sabe aquele momento em que Abraão está passando pela tribulação que eu falei para você? Abraão, ele tem um outro encontro com Deus, um outro momento com Deus, e que ajudou a fortalecer a fé de Abraão. Abraão estava passando por lutas, dificuldades e tal, e Deus fala para Abraão assim. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos se eu nem tenho filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio,
Por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu, conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Para que Abraão tivesse essa posição diante do Senhor, quando o Senhor pede seu filho, Isaque, Abraão mais uma vez tem um encontro com Deus, e Deus reforça a promessa que havia feito lá, que nós lemos em Gênesis 12. E isso fortalece a fé de Abraão. Eu não lembro onde eu li, mas tem uma frase que diz assim sobre isso: assim como a luz das estrelas no céu romperam com a escuridão da noite de Abraão, que estava em seu coração, ao contemplar a promessa impressa no céu, olhando para as estrelas, assim também a luz de Cristo rompe as trevas da nossa existência. A fé deixa eu voltar agora em Romanos. Agora vai fazer sentido para você o texto de Romanos. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. Olha para o céu, Abraão, contempla as estrelas do céu, se é que tu podes contar, esse será o número da tua descendência. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu com isso, e ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir tudo que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Pega aí esse pedacinho. Pela sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos, porque cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados, e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Por causa da fé de Abraão, por causa da sua descendência, como a luz, as estrelas do céu romperam a escuridão, romperam as trevas da noite, principalmente as trevas que pudessem estar no coração de Abraão, assim também a luz de Cristo rompeu as trevas que havia em nós por causa do pecado. A palavra em Efésios,
Efésios 2. Pode projetar para nós, irmão? Para nós lermos juntos. Efésios 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça por meio da... E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Pode passar, querido. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Próximo. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Nós somos salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Se Abraão é considerado o pai da fé, nós somos filhos dessa fé. Nós somos filhos dessa fé. Por causa da aliança que Deus fez com Abraão, nós estamos aqui. O Senhor nos resgatou da nossa condição de treva, de pecado, de morte. Nós fazemos parte dessa geração, dessa descendência de Abraão, por meio de Jesus Cristo. A palavra fala que Abraão, em outro momento, ele passa pela circuncisão, que era um símbolo da aliança dele com Deus. E assim foi todo o povo, seus filhos, todos os escravos, todo mundo que estava naquele povo foi circuncidado para que neles ficasse marcado a aliança que Deus havia feito com Abraão. Nós não precisamos disso, porque a nossa aliança foi uma aliança de sangue conquistada por Jesus ali na cruz. Você sabe como é que chamam os homens? Esses que nós temos aqui, grandes exemplos de fé na Bíblia, são os heróis da fé. São homens que viveram o propósito de Deus pela fé. A palavra também diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A palavra também diz que o justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Eu vou tomar café, eu acordo de manhã, eu trabalho, eu convivo com minhas filhas, com a minha esposa, com meus irmãos, e tudo isso está firmado na fé. Viverá pela fé, é o tempo todo. Tudo que eu faço, não pela minha força, não pela minha sabedoria, não pela minha riqueza, mas pela fé. Porque nós servimos um Deus que fez uma promessa e ela vai se cumprir na sua vida, na minha vida. Pela fé nós cremos. Eu convido você a exercitar a sua fé de forma extraordinária.
Se a gente for ler o texto todo, você vai dizer, mas pastor, tem lá no texto, em Gênesis, lá o momento em que Abraão questiona. Ele questiona, ele tem uma conversa com Deus ali. Isso não foi a fé dele abalada? Como é que ele pode ser o pai da fé se ele questiona a Deus? Ele não questionou o poder de Deus. Ele questionou as suas limitações. Você está entendendo? Assim como Jó não questionava a Deus, questionava a si próprio, assim também fez Abraão. Ele dizia assim, eu já sou velho, sou avançado em idade, minha mulher é estéril. Ele questionava a sua condição, mas não o poder de Deus. Não que Deus, ele não dizia assim, Deus, eu não acredito em ti, tu não podes fazer isso, a mulher é estéril, eu sou velho, tu não vais poder fazer. Não, ele não falava isso. Tem uma diferença de postura, querido, e que nós precisamos entender isso nesta noite. Quero desafiar você nessa noite a não olhar para a circunstância. Tem um milagre que você tem buscado no Senhor. Tem uma promessa de Deus na sua vida que você está esperando se cumprir. Feche seus olhos aí onde você está. Fale com o Senhor, assim como Abraão fez. Senhor, há uma circunstância sobre a minha vida, mas eu não quero me apegar à circunstância. A circunstância pode não ser favorável. A circunstância pode não ser favorável. Mas nessa noite, Senhor, eu decido fazer como Abraão, ouvir a tua voz, ouvir o teu chamamento para que eu saia da minha casa, saia de onde eu estou instalado, que talvez não seja um lugar físico, mas uma condição, uma condição que me limita a minha fé. Diga isso ao Senhor nesta noite. Aí no seu lugar continue orando enquanto o louvor toca. Nesse caminho engrandecerei teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei. Diga isso ao Senhor, eu não quero, Senhor, viver preso nessa circunstância. Eu quero seguir o caminho motivado pela fé extraordinária que o Senhor coloca em mim. Os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Não cesse essa oração. Continue falando com o Senhor. Peça ao Senhor que Ele fortaleça a sua fé, aumente a sua fé. A palavra de Deus nos orienta a isso, que nós devemos pedir a Deus. Nesse caminho engrandecerei teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um nome novo e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores
Você já falou com o Senhor? Pode continuar tocando mais baixinho. Todos que te abençoarem, te darei o nome Você já falou com o Senhor? e farei de ti uma grande nação. Agora eu te convido a sair. Sai da tua tenda. Pega essa condição em que você estava e pela fé, se coloque numa outra posição, na posição que Deus preparou para você, na posição daquele que crê nas promessas de Deus, mesmo que toda circunstância diga ao contrário. Se é na saúde, tome uma posição diante do Senhor nessa hora, confie nele. Fale com o Senhor, diga: Senhor, eu confio, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Talvez você esteja vivendo um milagre. Talvez você esteja vivendo um momento de bonança na sua vida. Eu vou mais longe com você. Você que está vivendo na bênção hoje e quer vivenciar o extraordinário de Deus para a sua vida, eu digo: sacrifique ao Senhor. Entregue ao Senhor este momento. Talvez seja algo que seja muito importante para você, mas coloque diante do altar do Senhor nesta hora e diga: Senhor, eu sei que foste tu que me deste, mas aumenta a minha fé a tal ponto que eu consiga, Senhor Deus, abrir mão por algo maior que o Senhor tem preparado para mim e que eu não posso contemplar com os meus olhos limitados, mas pela fé. Assim como Abraão fez com seu filho Isaque, ofereça ao Senhor aquilo que é precioso para você nesta noite. É mais difícil, eu sei. Mais difícil do que a pessoa entregar uma vida de luta, de batalha, e dizer: eu quero vivenciar o novo de Deus para a minha vida, crendo que só vai ter bênção. Mas se você quer viver o extraordinário de Deus, algo sobrenatural da parte do Senhor, eu digo que você deve ir além. Além. Você está feliz com a sua casa, com a sua família? Glória a Deus por isso. Mas eu digo para você, crendo na palavra do Senhor, que há algo extraordinário de Deus preparado para você. Não deixe que essa bênção seja um limitante na sua vida com Deus. Há algo muito maior preparado do Senhor para você. Tem pessoas que abrem mão do extraordinário de Deus para viver aquilo que é ordinário, aquilo que é comum. Se conformaram com suas vidas, se conformaram com a vida que levam, talvez com suas riquezas, talvez com seus cargos, talvez com a posição que ocupem. Só que Deus tem algo muito maior preparado que você não pode compreender. Abraão, ele era considerado amigo de Deus. Será que a bênção que você tem vivido hoje é maior do que essa condição? Do que ser amigo de Deus, daquele que tem o poder sobre toda qualquer coisa, sobre toda e qualquer bênção. Talvez você se apegue a uma barra de ouro, mas você esquece que tem o dono de todo o ouro. É isso que o Senhor quer dizer para você nesta noite. Tem algo muito mais importante e que talvez você esteja esquecendo, meu querido, que é ter comunhão com Deus, que ter intimidade com Deus, que ter um relacionamento íntimo com o Senhor a ponto de você abrir mão de tudo
e confiar que o que Ele tem preparado para você é muito maior do que você possa imaginar. Queria dar mais um testemunho bem breve para você. Esses dias eu estava com a minha irmã na minha casa. Minha irmã, ela está enfrentando um tratamento contra câncer. Ela fez uma mastectomia e tirou todo o seio do lado direito. Ficou com uma cicatriz enorme. E ela está fazendo tratamento. A nossa mãe morreu com a mesma enfermidade quando tinha 49 anos. E há umas semanas atrás, ela fazendo exame de rotina, foi detectado um nódulo na outra mama, na esquerda. E ela veio aí para casa, passar o final de ano comigo, Natal, veio para cá comigo algumas vezes. E aí nós sentamos na cozinha para tomar café. Espero que você entenda o que eu vou dizer. Mas eu, como pastor, como servo do Senhor, tem horas que eu não posso falar aquilo que eu quero, eu tenho que falar aquilo que Deus quer que eu fale. E sentado naquela cozinha, olhando para minha irmã nos olhos, eu perguntei: você está preparado? Seu coração está pronto? E se o Senhor te pedir aquilo que você não quer entregar para Ele agora? Se o Senhor te pedir o teu tempo aqui, se o Senhor quiser abreviar o teu tempo aqui, você está pronta para glorificar a Deus da mesma forma que você tem glorificado, crendo no milagre, crendo que você vai ser curada? E se o Senhor não quiser, se o Senhor quiser abreviar o teu tempo e te levar, você está pronta para glorificar o nome do Senhor da mesma forma? Você vai dizer: pastor, suas palavras foram duras. Você tirou a esperança da sua irmã. Não, eu não tirei a esperança da minha irmã. Eu fortaleci a fé dela naquilo que está por vir. Talvez não hoje, talvez não daqui a 10 anos, talvez não daqui a 20 anos, mas que há uma promessa muito maior para ela do que ela pode contemplar. Eu fortaleci a fé dela a ponto dela sacrificar o seu Isaac. Talvez a cura que ela espera seja o Isaac. Deus tem algo muito maior para ela, eu creio. Eu poderia ir com uma palavra de motivação, de encorajamento, mas não era isso que Deus estava querendo falar com ela naquela hora. O Senhor queria sondar o coração dela onde estava, se na bênção ou nele, se somente em mais uns anos de vida, ou se na comunhão com Ele para a eternidade. Você consegue entender isso? É isso que o Senhor quer falar com você nesta noite. Talvez você estivesse pensando que eu estava falando de promessas aqui na terra. Você ser rico, você casar, você ter filhos, você ter um bom emprego, você ter um currículo, você ter um certificado, um diploma. Mas o que eu quero falar para você nesta noite é algo muito mais poderoso do que todas essas coisas tão pequenas. Eu quero falar sobre a salvação da sua alma. A palavra fala que Abraão foi considerado justo pela sua fé. Foi considerado justo. Sabe o que estava reservado para mim e para você, querido? A morte, a condenação eterna. Diante do Senhor,
Nós já estávamos mortos pelas nossas transgressões, pelos muitos pecados. E Ele vem com Jesus e substitui. Coloca Jesus na cruz. Cruz de maldição, morte. De cruz é uma maldição. Ele se fez maldito por minha causa, por sua causa. Levou todos os pecados naquela cruz. E Ele que era justo, a palavra diz que Ele era justo, não havia um pecado sequer, nos torna justos pela mesma substituição. Nós fomos tornados justos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E só tem um jeito de você receber o cumprimento dessa promessa, assim como se cumpriu na vida de Abraão a promessa. É pela fé em Cristo Jesus, crendo que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Só Ele pode tornar você justo diante de Deus. Só Ele lhe faz destinatário das promessas de Deus. Só Ele lhe torna um alvo dessa bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua descendência, sobre a sua casa. Só Ele pode fazer isso. Você deve estar pensando, o pastor pegou pesado, ele fez a gente orar pedindo a nossa bênção, a nossa promessa se cumprindo. Não é errado não, queridos, a gente pedir para Deus cumprir as promessas, aquele diploma, aquele emprego, aquela família abençoada, não está errado não. A palavra diz que nós temos que pedir a Deus. Mas eu queria abençoar você nesta noite com algo muito maior do que isso. Era isso que o Senhor queria dizer, para que você pudesse comparar. Você botou diante de Deus tudo aquilo que você queria, e Ele disse assim: ok. Você quer a cura? Ok. Você quer uma família abençoada? Mas eu tenho algo muito melhor para você. Oferece teu Isaac. Você ouvindo essa palavra nesta noite, tocado pelo Espírito Santo de Deus, quero convidar você a sair da sua tenda, a sair da condição em que você está hoje e receber a promessa que Deus tem reservado para você. Basta que você tome uma decisão. Lembra que eu falei sobre emocional? Você me viu chorando, você viu dando testemunho. Não ligue para isso não, querido. Eu tenho minhas falhas. Eu não peço a Deus que não atrapalhe você nesta hora de tomar uma decisão racional. Você vai dizer: pastor, por que racional? A Bíblia diz que nós devemos prestar um culto racional a Deus. O seu emocional, querido, ele pode ser afetado por várias coisas: pela luz, pelo som, pela temperatura,
Tudo isso pode influenciar o seu estado emocional. Então, por isso, conscientemente, não levado pela luz, nem pelo som, nem pelo meu choro, não. Como alguém que avalia, como alguém inteligente, olhando para a sua história, olhando para a condição que está, nessa noite toma uma decisão. Diz assim: eu quero viver o extraordinário de Deus. Se você conscientemente, avaliando sua vida, vendo que você precisa ter comunhão com Deus, eu queria convidar você não tomou essa decisão ainda, ou talvez tenha tomado em algum momento, mas se distraiu ao longo do caminho. Muitas circunstâncias, muitas coisas, muitas vozes, talvez tenha distraído você ao meio do caminho e você se distanciou daquilo que Deus tinha preparado para você. Eu queria conhecer você nesta noite, queria que você saísse do seu lugar, sai da tua tenda, do meio da tua parentela, em nome de Jesus, pela fé, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode subir. Glorificado seja o nome do Senhor. Vocês são parecidas, eu estou achando que é mãe e filha, não é não? Glória a Deus. Tem lugar para você. Em nome de Jesus, sai do teu lugar. Ouve a minha voz nessa noite. Melhor, eu sou falho e pecador. Ouve a voz do Senhor nesta noite. Seja bem-vindo. Ouve a voz do Senhor nesta noite. Você está se sentindo incômodo aí no seu lugar? Você está se sentindo julgado? Não. Não se sinta assim, sinta-se abraçado. Sinta-se acolhido, recebido de volta em casa. E saia do seu lugar em nome de Jesus. Saia do seu lugar em nome de Jesus pela fé. Diga não a esse incômodo que está no seu coração, essa agonia que está te prendendo aí onde você está sentado. Eu estou falando isso não é para influenciar, não é palavra, não é frase de efeito. Eu passei por isso. Foram 6 apelos. Eu indo para a igreja e eu senti agonia. Eu me senti incomodado. Mas eu resisti duramente. Bobo que fui. Tenho orgulho nenhum disso. Podia ter vivido mais tempo na presença do Senhor. Veja, a palavra diz que Abraão viveu até os 175 anos. Foram 100 anos vivendo na presença do Senhor. 100 anos. Eu não sei quantos anos você quer viver em comunhão com Deus. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Se não há mais ninguém. Olha, tem gente que vou dedurar agora. Vou dedurar. Tem gente, quem é pastor sabe disso. Tem gente que ouve a ministração da palavra, recebe, é constrangido pelo Espírito Santo. O pastor Max está aqui, tem outros pregadores, outros pastores aqui da igreja que sabem bem disso.
são ministrados pelo Espírito Santo, são convidados a sentar na mesa do banquete e não vêm, por vergonha, por timidez, por achar que a gente vai expor alguma coisa. Eu não vou perguntar o pecado de ninguém aqui. A pessoa já se acertou com Deus ali, a gente vai só orar e glorificar a Deus pela vida deles. Aí o que acontece é que depois a pessoa encontra a gente. Olha, pastor, a sua palavra foi abençoada, falou demais comigo. Eu queria subir, mas fiquei com vergonha. O senhor pode orar por mim? Eu quero confessar a Cristo, eu quero me reconciliar. O senhor pode orar aqui por mim? Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente ora, né, pastor? A gente ora. A gente ora. A palavra de Deus diz que quando o pecador se arrepende, a festa está no céu. Amém? Como se tivesse uma festa acontecendo e você está sozinho ali na festa com o pastor. Tem um monte de gente que quer participar da festa. Tem um monte de gente que quer se alegrar, glorificar a Deus pela sua vida, mas você não está deixando entrar na festa quando você faz isso. Sabe, você ia ter aqui um momento que as pessoas iam orar, interceder por você, abençoar a sua vida. A igreja toda vai estender a mão abençoando essas vidas. Mas você escolheu, no particular, ir lá com o pastor pedir oração, a bênção do pastor em particular, porque ficou com vergonha. Você está abrindo mão deste momento. Era isso que eu queria lhe dizer. A palavra em Tiago fala que para que nós sejamos curados, não salvos, tá? Nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Porque uma coisa que atrapalha a gente quando a gente se converte é o orgulho. Ele faz muitas das vezes a gente cair, porque a gente se reveste de orgulho, não querendo mostrar para os outros que a gente é falho e pecador, e a gente esquece de receber o perdão de Deus e crer no perdão de Deus, manifestar a nossa fé dizendo assim: olha, não sou mais isso, o Senhor já me perdoou, não tem por que ter vergonha. Há mais alguém? Não há? Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos abençoar esses dois irmãos. A irmã Marluce está se reconciliando nesta noite para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode se alegrar, glorificar a Deus? Essa é a festa. Imagina o coração dos irmãos, principalmente da irmã. Está vendo a sua mãezinha aqui no altar? O irmão Lucas está confessando a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Estenda sua mão abençoadora na direção deles. Em nome de Jesus, feche seus olhos e comece a declarar palavras de bênção sobre a vida deles. Palavras que venham derramar sobre eles força, fé, perseverança, esperança, amor, graça. Pai, é o que nós te pedimos sobre a vida do Lucas e da irmã Marluce nesta noite. Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, conduzindo os passos, guiando-os dia após dia, livrando-os, Deus, de qualquer cilada, fortalecendo a fé, Senhor Deus, dos Teus filhos, naquilo que o Senhor tem preparado, nas promessas que o Senhor tem feito para eles, mas principalmente na comunhão com o Senhor.
que o Espírito Santo os fortaleça, Pai, os aperfeiçoe e que eles busquem, Senhor Deus, mais intimidade contigo. E ao conhecer-te mais, Senhor Deus, que eles possam ser santificados pela tua presença. Em nome de Jesus é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Aplauda mais uma vez o Senhor, queridos. Os irmãos podem subir aqui e abraçar os irmãos. Amém. Deus te abençoe. Vamos orar. Nós vamos encerrar o culto dessa noite. Pode ficar de pé, queridos. Louvado e exaltado seja teu santo nome, Senhor. Nós te glorificamos por esta noite, pela tua palavra, Senhor Deus, que assim como o Pai, a tua palavra, a palavra dos teus lábios fortaleceu a fé do teu filho Abraão, por meio das promessas que o Senhor fez a ele, assim também a tua palavra fortalece a nossa fé nesta noite. Nós te agradecemos, Deus, pois ela tem nos mantido de pé, Senhor Deus, em momentos de luta, de aflição. Te pedimos, Pai, nesta noite, que abençoe cada irmão aqui presente, Senhor, abençoe sua casa, sua família, seus sonhos, seus planos. Tu que sondas e conheces, Pai, o coração de cada um. Entrega, Senhor Deus, na medida da tua justiça, do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia, aquilo, Senhor Deus, que os teus filhos precisam. Mas mais ainda, Senhor, gera fome e sede por mais de ti, Senhor. Que os teus filhos possam, Senhor Deus, te buscar incessantemente, tendo intimidade com o Senhor. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos em paz, que o Senhor nos conduza em segurança.